Durante toda a nossa vida foi normalizada a educação na palmada, e agora que a nossa geração está começando a questionar isso, tem muita gente que está incomodada. O Luigi fez um vídeo falando um pouco sobre o assunto, e eu queria acrescentar minha visão como psicólogo e falar um pouquinho sobre educação positiva também. Eu acho que a gente é enquanto adultos quando a gente faz a distinção de crianças e não trata elas como se elas fossem seres humanos também. Porque se a gente parte do ponto de que a gente bate para educar, por que que é diferente quando a gente está ensinando um adulto? Quando um adulto não te obedece, quando não faz o que você quer, você levanta nele e puxa cinto para bater nele? Quando um colega de trabalho derruba um café na mesa, você grita com ele ou você se levanta para ajudar ele a limpar? Por que que os adultos você respeita, até mesmo quando eles agem igual crianças, e uma criança que ainda está se desenvolvendo e tem realmente uma justificativa até mesmo biológica para agir como age, você não consegue tratar ela como um ser humano? A gente faz isso porque isso diz muito mais sobre exercer poder, porque com o adulto a gente não consegue exercer poder da mesma forma que uma criança, porque o adulto não é um ser indefeso. Então a gente bate porque é a saída mais fácil para a gente conseguir o que a gente quer. Mas o que que a gente realmente quer? Note como pessoas que foram criadas na base da violência geralmente têm muita dificuldade em lidar com os próprios sentimentos e geralmente reagem à frustração com violência também. Eu entendo que às vezes dá vontade realmente de recorrer à violência, principalmente quando a criança está naquela fase da birra, em que ela começa até a própria personalidade, escolher o que quer e o que não quer. Mas isso diz muito mais sobre uma incapacidade nossa de lidar com a nossa frustração frente a um ser indefeso que sabe muito menos lidar com a dele. E mesmo que ela realmente seja uma criança birrenta, isso também diz sobre uma falha nossa. Porque se ela se tornou uma criança birrenta, em algum momento a gente falhou enquanto educadores. E lidar com isso também é uma responsabilidade nossa. Isso tudo considerando que você realmente tem o interesse de ser pai ou de ser mãe, e não apenas de ter um filho, porque são duas coisas totalmente diferentes. Ser pai diz sobre você criar uma vida, né? Criar uma pessoa para a vida, e não apenas criar um serviçal que te obedeça cegamente. Eu mesmo já usei a frase questione os meus métodos, não os meus resultados, sobre, né, educar na base da violência. Mas a questão não é o nosso resultado, é o nosso objetivo. E qual que é o nosso objetivo? Educar ou apenas que essa criança nos obedeça? Porque ele pode até realmente nunca mais fazer o que você bateu nele por ter feito, mas não vai ser porque ele aprendeu o real motivo e entendeu o real motivo de não poder fazer aquilo. Vai ser apenas porque ele tem medo de você. E então você não educou ele para a vida, porque isso não é educar. Isso é só exercer poder. Porque eu acredito, né, que seu objetivo como pai, como mãe, seja criar uma criança, criar uma vida para o mundo, né? Com que ela saiba distinguir o certo e errado, para que ela não se dê mal, para que ela seja uma pessoa boa, né? E consiga distinguir isso por si só. E eu não consigo compreender e fazer o link de como apanhar nesse processo vai te aproximar disso. Porque mesmo o argumento de que quando ela crescer ela vai entender, não faz o menor sentido. Porque não é para isso que serve a infância. O momento de aprendizado é aquele, é naquela hora que você tem que educar ela. E aí você vai transformar uma fase inteira de uma vida, de um ser indefeso em sofrimento, e ainda condenar as próximas fases com traumas, só porque você foi incapaz de fazer o seu papel? Parece exagero, porque quando a gente fala de trauma, parece que vai ser uma coisa extremamente visível e clara que vai adoecer ela grandemente pro resto da vida. Mas nem sempre é uma coisa tão explícita assim. Os traumas podem ser desde comportamentos agressivos, comportamentos antissociais, baixa autoestima, ansiedade, problemas em lidar com os próprios sentimentos, como a frustração, problemas com conduta também, e além também da tendência em perpetuar o ciclo de violência com as outras pessoas, também afeta o desenvolvimento intelectual, porque tem estudos que apontam que existe maior ativação das áreas cerebrais relacionadas ao medo, semelhantes até mesmo de pessoas que sofreram abusos mais severos. E mais, não existe nenhum estudo que comprove qualquer benefício ou qualquer efeito positivo na violência como educação. E mas como é que eu tenho que fazer então? Eu acho que primeiro você tem que aprender a lidar com seus sentimentos e lidar com os seus traumas. Vai fazer uma terapia, sei lá, porque o seu filho não tem nada a ver com eles e é injusto que você passe todos eles para uma criança indefesa. E eu sei que tem uma galera que é meio crítica em relação à educação positiva, porque realmente parece que você está entregando a autoridade na mão do seu filho, mas não é exatamente isso. Ao invés de punir ela por ter feito alguma coisa errada,
você vai ensinar ela e ajudar ela a fazer o certo. No lugar do castigo, você traz consequências ligadas ao comportamento dela. Por exemplo, derrubou um suco, vai ajudar a limpar. Foi mal educado com alguém, vai se acalmar e vai lá pedir desculpas. Entende a diferença de punição e de consequência dos próprios atos? Sabe o famoso, você quer ir com roupa X ou com roupa Y? Você quer tomar banho com ou sem brinquedo? Nisso, você está dando autonomia para a criança, mas está estabelecendo seus limites. Porque nem sempre ela vai querer vestir uma roupa de frio, mas você estabelece esse limite. Ela tem que vestir uma roupa de frio, mas dá liberdade para ela pelo menos escolher qual. E isso também é um exercício para o próprio ego, porque nem sempre você vai querer vestir aquela roupa. Mas o que realmente está importando nisso? Reforce também, principalmente, os comportamentos positivos. Porque se você só der ênfase no que ela faz de errado, ela não vai enxergar realmente o real valor do acerto. E é óbvio que você validando ela quando ela acerta, ela vai procurar acertar mais também. E isso tudo é preparar ela para o mundo real. Porque afinal, não é exatamente dessa forma com que a gente lida com o mundo. Por que com ela tem que ser diferente? A gente não faz uma coisa certa porque a gente tem medo do nosso pai bater na gente. A gente faz uma coisa certa porque no mundo existem limites e a gente faz o que é melhor pra gente dentro desses limites. Então existem muitas formas melhores de você educar uma criança do que apenas descontar a sua raiva nela, né? Ela é um ser indefeso. E não existe um manual de instrução. Não existe um passo a passo de como ser o pai perfeito. Você nunca vai ser. Mas a responsabilidade de lidar com isso é totalmente sua. E a criança não tem culpa se você não dá conta. Você quer que seu filho confie em você ou que ele tenha medo de você? Você quer que ele te veja como uma figura agressiva ou uma figura com que ele possa contar quando as coisas deem errado? E se você acha que a sua geração apanhou e deu tudo certo, e que agora estão criando uma geração Nutella, uma geração fraca, é só você olhar para o mundo criado por pessoas que foram criadas com a violência. Você acha que tá indo bem? Você acha que deu tudo certo? Pense em como você tem muito mais memória dos momentos em que você apanhou do que dos momentos que você foi educado de verdade. Porque você pode até saber que valor X ou Y te foi passado através de seus pais, mas dificilmente você vai lembrar do momento exato em que isso aconteceu. E isso é porque a sua foi traumática. E os momentos ruins marcaram muito mais do que os momentos bons. E eu acredito que não é isso que você quer para o seu filho, né? E se depois que você cresceu, você realmente compreendeu todas as surras e hoje dá valor por ter apanhado, significa que você não foi educado com uma surra. Você só aprendeu porque cresceu. E o trauma ficou do mesmo jeito. Faz sentido para você? Deixa aqui embaixo seu comentário sobre o que você pensa acerca da educação positiva, sobre educação na palmada. E se você quiser me acompanhar nas outras redes sociais em que eu apareço de uma forma um pouco diferente daqui, vai estar tudo na descrição. Fechou? Valeu!